Deus do céu, voltamos. A verdade é que a gente não foi honesto com a nossa audiência. A gente falou que a gente ia tentar aparecer aqui durante a Copa, mas a gente nem tentou. Mas o que é verdade é que a gente falou que ia voltar, e cá estamos de volta com o podcast Flamenguismos, sem tempo para delongas. Antes da partida contra o São Paulo, eu propus aqui, meu amigo de bancada, que a gente voltasse a gravar só depois da partida contra o Inter, talvez numa premonição aí de que algo grande viria, mas pra gente ter uma imagem completa desses 3 jogos que antecedem um intervalo de 10 dias sem partidas pra gente falar. E a imagem completa é horrível. É uma imagem semelhança que mistura o rosto do Bap, do Boto e do Jardim, 3 patetas que se metem em diversas enrascadas tentando fingir que entendem de fato o que faz um time de futebol vencedor. Dá até desânimo de falar de Flamengo, mas a gente vai continuar. E, Mati, antes de te passar a palavra e calar um pouco a boca aqui também, a gente tinha a ideia inicial desse projeto de tentar fazer lives pós-jogos, mas nem sempre a gente tem conseguido fazer isso. E tá meio que estabelecido que a gente fala aqui uns 2, 3 dias depois, a gente fala de 2, 3 jogos ao mesmo tempo. Só que, porra, eu acho que nós dois estávamos com uma sensação de que, cara, faltava a energia pós-jogo. Então agora a gente contratou correspondentes. Não no sentido que a gente enviou alguém para algum lugar, mas a gente enviou alguém para um tempo. E esses enviados são nós mesmos, gravando no calor do jogo e com o poder de concordar ou desconcordar de nós mesmos. Com o quadro novo, o Boletim do Pós-Jogo. A gente só tem do jogo contra o Internacional ainda, mas é bom que a gente começa do mais recente e depois fala de Flamengo e São Paulo. Primeiro, nosso correspondente na quarta-feira, Gustavo Angeléias, pós-jogo de Flamengo e Internacional. Moleque, sentimento assim, absolutamente merda. Peraí, desculpa. Começando agora meu boletim pós-jogo, a gente vai acabar gravando muitas vezes alguns dias depois, muitas horas depois da partida, então a gente teve a ideia de criar esse quadro aqui, botando pra fora o sentimento pós-partida, né? Porque ele é importante, mas a gente tem que saber também relativizar esse sentimento. Então, assim, hoje no Rio de Janeiro, dia de uma ventania colossal, imagino que nosso público de milhões de pessoas tenha muitas pessoas que moram no Rio de Janeiro. Tendo que possa não ser a maioria, porque estamos espalhados pelos 4 cantos do país, mas acho que algumas dessas pessoas habitam a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e tiveram contato com o cataclisma de vento que ocorreu na cidade hoje. Então eu estou assistindo o jogo fora de casa, coisa que eu não costumo fazer, mas às vezes é bom sair da zona de conforto. Vim a um bar perto de casa assistir com toda sorte de pessoas que moram perto de mim e estavam sem luz em casa, tal qual quanto eu. 2 ruas ficaram sem luz, então estamos no bar. Então, assim, estou um pouco tomado pela emoção, se é que me entendem. Então, assim, cara, sentimento muito merda, assim, porque eu quero muito ficar falando só de jogo, falar do quão merda eu achei a partida, mas é muito difícil não cair acho que na tentação e na armadilha de começar a esculachar a diretoria do Flamengo de tudo quanto é jeito, cara, porque, sim, a gente claramente tinha um time muito capaz de fazer o que fez. A gente tinha um time com condição de ganhar Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Se era bom, se não era bom, se vai gostar, se não vai gostar, aí cada um escolhe o que quiser. O que a gente tinha era um time com condição de vencer tudo. Pegaram esse time e destruíram. Mas, esquecendo um pouco disso, acho que o jogo de hoje, o que mais me assustou, assim, o que mais me deixou desesperado foi a calma do time, assim. O time agindo como se não tivesse entendido o que aconteceu. Acho que, cara, isso vai um pouco das lideranças do time. Eu senti 2 grandes lideranças técnicas desse time agindo de maneiras completamente diferentes. O Arrascaeta entendendo o que aconteceu, completamente desesperado, porque não dava para não ganhar hoje. A gente era muito melhor que o Inter. A gente é muito melhor que o Inter. O Inter tava pisando na bola literalmente, cara. O time sem conseguir dominar a bola e a gente tratando os caras como se fosse o time mais difícil de enfrentar, tá ligado? Isso não existe, sacou? O time não entendeu o que estava acontecendo, assim, a dimensão da partida, o quão importante era ganhar hoje e o quão pouco o time estava fazendo para ganhar hoje, assim. Então, cara, realmente muito complicado. Eu vou me abster a falar disso só. Amanhã eu vou ouvir esse áudio, porque a nossa ideia é reouvir o que a gente falou no pós-jogo com a calma que o dia seguinte traz pra gente, avaliar se
a gente ainda tá na mesma página. Porque talvez amanhã eu discorde da minha própria opinião. Então, assim, se eu discordar da minha própria opinião, eu vou argumentar comigo mesmo e a gente vai argumentar junto contra mim. A gente vai, todo mundo se junta e ataca a minha pessoa. Acho que é o ideal pra gente fazer. Cara, a luz da minha casa acabou, então vai ser o jogo do Flamengo na rua. Isso que eu falei no áudio anterior. No bar que a gente tava, a televisão acabou assim que acabou o jogo do Flamengo. Claro, vivo, sei lá que porra foi, caiu. Estava eu e minha esposa palmeirense no bar. E ela quer ver o jogo do Palmeiras, lógico. Então viemos para outro bar. Nesse outro bar, no momento que eu entrei no banheiro, para dar aquela mijada, aquela urinada famosa, eu escorreguei na água que estava dentro daquele banheiro. Que eu espero que seja água, porque certamente foi outra coisa. Então, assim, acho que esse é o resumo da noite. O melhor resumo possível da noite, acho que é esse. Cara, acho que eu fui bem aí porque eu acho que realmente o Flamengo ontem estava escorregando na urina, assim. É isso, o Flamengo estava escorregando na urina própria e de outrem. Isso é que é foda. Agora vamos ouvir do outro correspondente, Mate Vieira. Vamos tocar aqui o áudio dele e a gente vai ver se vai botar ou se não vai botar. Pior do que os jogos ruins são os jogos irritantes. E esse jogo foi de uma irritação. Assim, um negócio, inacreditável, cara. Você vê uma falta de organização, uma falta de apetite, uma falta de disposição sem a bola. O Carrascal hoje foi um nojo que ele fez no primeiro tempo hoje. Assim, eu não tenho palavras. Um cara que volta depois de uma expulsão como foi a que ele teve diante do Palmeiras, naquele vexame que a gente pagou no Maracanã. E ele voltar desse jeito, assim, é um negócio inexplicável. E realmente é uma mão que eu soltei, porque isso daí não existe. Segundo ponto é você ter que responsabilizar Leonardo Jardim pelo trabalho de mediano para ruim que ele vem fazendo, cara. Porque, tipo assim, a gente não consegue ver nada do que o Felipe Luiz fez no trabalho nesse momento. Porque você vê o que o Leonardo Jardim não tem nada, não sobrou nada do que o Felipe Luiz fez, sabe? O trabalho está completamente perdido. Depois você tem que ainda lidar com o José Boto, fazendo aquele vexame, fazendo vídeo para falar de arbitragem. É um negócio completamente constrangedor que tem que ser evitado a qualquer custo, dar microfones para o José Boto falar. Ele tem que continuar no anonimato, que é a melhor coisa que ele faz, e tentar trabalhar para reforçar esse time, porque assim, a gente vê que o scout José Boto é um negócio fantástico, né, pelo que ele apontou como as revelações da Copa do Mundo, mas pelo menos para ir nos óbvios, que são o Luiz Henrique e a Almada, ele tem que ter um mínimo de competência. Ficou ótimo teu, moleque. Muito bom. Mate, vou te passar a palavra porque eu acho que a minha ideia era a gente gravar mais calmo, mas agora ouvindo esses áudios eu tô puto pra caralho, moleque. Caralho. Como é que pode, mano? Eu tô enlouquecido, pô. Como é que pode uma porra dessa? Eu tava muito revoltado, cara. E tipo assim, é uma parada que eu também não costumo fazer, de assistir jogo no bar. Eu, inclusive, sou meio contra isso, sabe? Jogo do Flamengo, eu gosto de assistir na minha casa, pra eu poder realmente ter as reações e ter a percepção e conseguir, às vezes, anotando, né, as coisas e tal, pra falar depois. Mas eu tava a gente recebeu uma amiga que morou comigo, né, que era da nossa cidade, quando eu e minha esposa morávamos em Joinville, e aí a gente tava muito tempo sem vê-la, tá ligado? E aí elas duas estavam num evento que rolou aqui em São Paulo, e aí a gente resolveu assistir ao jogo junto, porque depois do evento elas queriam sair pra tomar um negócio e tal. E aí eu sentei no bar pra assistir. É complicado, assim, principalmente estando em São Paulo. Porque Sim. A gente tava num bar que o bar tava vazio, né? Porque quarta-feira à noite e tal. Não era um bar movimentado, não era aquele bar dedicado, a galera se reunia pra ver jogo do Flamengo e tudo mais. Então, o clima era outro, assim, não tava aquele clima de jogo. E aí eu meio que tava meio nós três putos sozinhos, tá ligado? Então era um bagulho meio solitário mesmo, assim. Mas eu não gosto de assistir jogo importante, jogo do Flamengo, que todo jogo do Flamengo é importante, independentemente da competição, em bar. Eu gosto de assistir na minha casa ou na casa de amigo, tá ligado?
Que aí se reúne a galera ali que tá na mesma sintonia. Com um pouco mais de controle, né? Exato. Aí você compra sua cervejinha, vai tomando ali junto, vai cornetando ou elogiando junto, todo mundo focado na mesma coisa, não tá meio disperso, tava tocando um forrozão absurdo. Tipo, não era isso que eu queria, sabe qual é? Mas aí eu vou te falar, quando isso acontece, você é confrontado com uma realidade que, assim, tipo, cara, eu tô levando isso muito mais a sério do que eu deveria, porque... eu preciso rever a minha relação com o futebol, exato, tá ligado? Exato, mano, porque tu olha e tu fala, cara... Porra, como é que essas pessoas todas não estão concentradas tanto quanto eu, sacou? Isso é muito importante. Você fala, não é tão importante assim. É igual aquele meme do... Eles não sabem que eu tô muito puto com o Flamengo. No cantinho da festa, né? No cantinho da festa, tá ligado? Eles não sabem que eu tô muito puto com o Flamengo nesse momento. Caraca, não, moleque. Então, aí eu fui num bar aqui do lado, um bar do mais absoluto respeito que tem aqui perto de casa, um dos melhores PFs da região. Bar Humaitá, pra quem estiver por perto, recomendo muito, sim, um almoço fantástico, extremamente barato. E... Sou fã de PF. Caralho, a gente sem luz aqui em casa, né? Terminou a luz, eu e minha digníssima fomos pra lá, eu falei, cara, a gente, tipo, tinha que ir pra rua carregar o celular, por exemplo, porque a bateria tava acabando, a gente ficou 12 horas sem luz. Aí eu falei, vamos lá, a gente vê o jogo do Flamengo, depois a gente vê o jogo do Palmeiras, minha mulher é palmeirense, e aí... a gente fica por lá. E aí juntou vários... Aí, tipo, a minha rua inteira e a rua do lado inteira estavam sem luz. Então juntou a maior galera que mora ali. Mora aqui pertinho e frequenta o bar pra assistir. Não vai ficar sem assistir. O jogo lá. E, pô, mano... Caraca, o jogo foi desesperador, assim. Desesperador, cara. Acho que... Acho que a gente pode falar dos dois jogos e depois a gente guarda pra desabafar sobre as peripécias de Bap e Boto. Mas assim, cara, a impressão que eu tenho, cara, faz quase um ano, tem que ver exatamente quando é que foram os jogos contra o Inter ano passado, mas a gente teve 3 jogos contra o Inter seguidos por Brasileiro, Libertadores e Libertadores, contra um Inter melhor. Hoje é um time bem pior do que aquele Inter. E, cara, ano passado... os jogadores melhores olhavam pra gente e falavam, cara, difícil, não tem como ganhar, vamos recuar. Hoje, um Inter pior, um Inter, cara, acho que até vale a pena depois eu puxar algum torcedor colorado, tem alguns amigos e amigas colorados. A impressão que eu tenho desse Inter é que é um time destruído psicologicamente. Descontrolado, que um mental super fraco, mas contra o Flamengo eles têm um mental razoável, porque o Flamengo não faz nada, cara, não faz nada, e o Flamengo, assim, sem estar dentro do jogo, o Flamengo parece que não sabe quem tá enfrentando. A gente tava, cara, pô, com todo o respeito do mundo, mano, era o Matheus Cunha do outro lado, a gente não deu uma testada nele, a gente não deu um chute pra ver como é que tava a confiança dele. O Matheus Cunha tava aqui outro dia, cara, foi pro Cruzeiro, só fez merda, foi expulso em 6 meses. Caralho, cadê? Os jogadores do Flamengo não sabem que ele tá em uma fase? A comissão técnica, quem tem a função de preparar isso, sabe? Esse tipo de coisa não existe mais no futebol, é antigo? Os caras vão dizer que é antigo? Que é isso, cara? Que é isso? É inacreditável, né, mano? É algo que... Tipo assim, eu assisti o jogo ontem pela perspectiva dos olhos que observam o Carrascal. É assim que eu defino o jogo de ontem. A atuação do Carrascal, assim. Depois daquela expulsão... foi uma coisa que, inclusive, eu confirmei. Mesmo depois do... mesmo naquele momento, estando muito puto e gravando aquele áudio, agora, ouvindo de novo, é algo que eu confirmo. Você é expulso contra o Palmeiras, naquele jogo que resulta na derrota vexatória do Flamengo pelo Maracanã, contra um candidato direto ao título. E aí, o cara volta, é relacionado, é titular pelo Flamengo mais uma vez, logo nesse primeiro jogo do retorno, e aí o que você espera no retorno dele a campo? Uma atuação cheia de disposição, né? Comprometimento tático, uma opção no sangue. E não é dar certo. Um jeito de pedido de desculpas pra torcida pela merda que ele fez contra o Palmeiras. E aí, o que você recebe? Tipo, esse daí, uma displicência nas ações técnicas mais básicas, sabe? As coisas mais básicas no momento que eu posso de bola. Um descompromisso completo dele sem a bola. Pô, uma preguiça absurda pra fazer a recomposição, pra preencher os espaços, pra contribuir defensivamente com o clube, com o time quando o Flamengo não estava com a bola. Assim, isso eu tenho certeza que emputeceu não só a mim, mas a você e a todos os outros rubro-negros que estavam acompanhando a partida, sabe? Que prestaram atenção no Carrascal, que observaram o jogo pela ótica do Carrascal. Assim. Aí eu te pergunto, tu acha que isso emputece os jogadores? Porque eles têm que ficar putos também. Os caras têm que estar putos um com o outro, cara, porque
Ele não é o único que tá nessa... Porra, eu vou usar esse termo aqui por falta de lembrança de um termo melhor, assim, mas... É uma parada bem indolente, assim, sabe? É uma parada desrespeitosa. Acho que ontem a atuação... a atuação do Carrascal, eu concordo 100% contigo, mas eu acho que tá o time inteiro nessa enhaca, tá o time inteiro sendo desrespeitoso. Eu usei ele como o exemplo, tá ligado? Eu usei ele como exemplo, assim. Ele é um foi símbolo, o cara que mais me chamou a símbolo. atenção nesse sentido. É o símbolo, exatamente, é isso. E assim, uma coisa que eu gostei foi a entrevista pós-jogo do Varela. Sim, muito bom. Isso, pelo menos ele tá com Eu fui pro Twitter esculachar o Varela. Eu fui pro Twitter esculachar o Varela, depois alguém virou e falou, pô, o Varela é uma liderança do time. Eu falei, não, cara, tem total razão, eu só tava puto mesmo. Só queria jogar. Aquela coisa de discordar consigo mesmo. Eu queria reclamar muito, moleque. Qualquer um que aparecesse na minha frente, eu ia apontar a arma pro cara. Ia sofrer. Mas eu acho que assim, cara, ele pelo menos teve a avaliação correta do que foi o jogo, o desempenho do Flamengo contra o Inter e o que precisa ser feito pra melhorar, tá ligado? Porque, assim, foi realmente ruim. Realmente ruim. Deixa eu ler a aspa exata aqui do Varela. Ele falou o seguinte, já não é sobre resultado, não é sobre pontos, é sobre o time, é sobre a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento, temos que trabalhar. Agora temos uns 15 dias pra fechar as portas. Podia terminar aqui, né? Vamos fechar a porta. Acaba não, mas pra fechar as portas, começar de novo e trabalhar. Temos que trabalhar. E aí, inclusive... Pô, tu quase me fudeu agora. Pô, no meio da golada. Aí saiu uma matéria, Planeta do Futebol, citando o GE Globo. Flamengo define prioridades para período sem jogos, voltar às bases e fechar portas. Internamente, o tom foi de preocupação com as atuações e de cobranças para que a equipe reencontre a boa forma apresentada antes da parada para a Copa do Mundo. A boa forma, 3-0 Bragantino, 3-0 Palmeiras, mas tudo bem, vamos lá. O próximo jogo será apenas contra o Vitória em 9 de agosto. Entre os jogadores, o clima foi de autocrítica após o empate com o Internacional. Após a partida, Danilo falou em voltar para as bases e voltar para ser um time pressionante. Aí depois eles citam a fala a fala do Pipoca, a fala do Varela. E aí, moleque, essa fala... Esse aqui. Danilo falou em voltar a ser um time impressionante. Tipo assim, o jogador... Me parece, assim... considerando a apuração do GE e considerando que às vezes tem outras avaliações, não necessariamente a avaliação dele é a avaliação de todo mundo, mas, tipo, essa informação estar na imprensa, me parece que os caras, até hoje também, tal qual nós, não superaram a demissão do Filipe Luís, porque voltar a ser um time impressionante, pra mim, me parece ser voltar a ser um time com a cara que a gente já teve. Exato. E assim, é um trabalho... O conceito de jogo, o modelo de jogo do Leonardo Jardim é completamente diferente do modelo de jogo do Filipe Luís. Sim. E outro ponto é que os jogadores que o Leonardo Jardim precisa para imprimir o estilo de jogo dele dentro de uma equipe não são os jogadores que o Flamengo tem, pô. Não são esses caras. Um cara que tá mais nos moldes, pensando no campo ofensivo, pensando no ataque, um cara que tá nesses moldes é o Samuel Lino, que é um cara que cresceu com o Leonardo Jardim. Sim. Por quê? Porque o Leonardo Jardim tem um conceito de jogo que privilegia o estilo, o perfil do Samuel Lino. Por isso que ele tá crescendo pra caramba. Além de ser um cara muito talentoso, claro, ele tá crescendo pra caramba nesse conceito de jogo do Leonardo Jardim. Mas era um cara que tá relativamente em baixa, com o Felipe e tudo mais, vai muito do perfil, né? Mas aí foi baseado no modelo de jogo do Felipe que foi montado o elenco. Então a coisa não orna, tá ligado? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. E aí isso tá impactando diretamente no nível de performance, no momento do clube, e agora, com essa fala do Danilo, entende-se também que tá impactando no que os jogadores pensam de modelo de jogo, porque eles estão vendo que esse estilo do Leonardo Jardim não cabe para o perfil do elenco. Então, a cada dia que passa, torna-se mais incompreensível a decisão da diretoria de demitir o Filipe Luís, principalmente pensando na maneira que foi. No tratamento a um ídolo histórico do Flamengo, tanto em campo quanto no banco de reservas.
E assim, a gente não vê mais absolutamente nada do time que levou o PSG a uma decisão por pênaltis na final do Mundial de Clubes em relação ao time que a gente vê agora com o Leonardo Jardim. É outra coisa completamente, e é outra coisa completamente por conta de uma decisão completamente sem sentido de BAP, Boto e sua trupe, né? Cara, é loucura, assim. Eu falei pra gente segurar esse assunto, mas vamos entrar nele. E aí, acho que também o de jogo de falar Inter, eu acho que a gente traduziu um sentimento que dava pra traduzir, que é desespero, indolência dos jogadores. Acho que a gente foi no ponto, mas assim, é muito difícil não apontar o dedo pra essa parada, assim. E aí, a galera que ouve a gente aqui, a galera que tá mais presente conversando com a gente sobre futebol, sabe, porra, como a gente... Acho que eu, mais do que tu, obviamente, mas como, porra, foi contra a decisão do BAP, né? Só que, cara, a cada momento, a cada jogo que passa, fica uma decisão mais inexplicável pra mim. Porque, cara, e aí a gente vai vendo as movimentações na imprensa do Boto no mercado, e o que ele pretende fazer? Contratar Henrique e Luiz Almada. E aí, cara, pra gente... Vamos destrinchar rapidamente um pouco essa linha de raciocínio do Boto. Que é Boto e BAP, os dois juntos. Muito mais o BAP do que o Boto, porque com essa demissão ficou muito claro de que se o BAP mandar o Boto comer cocô ao vivo em rede nacional, o Boto vai comer, porque ele é um fantoche do BAP, vai fazer todos os caprichos do presidente que acha que entende de futebol. O que acontece? Ele tinha na mão um time que ganhou Libertadores e Brasileirão ano passado. Ele destruiu esse time, tirou o técnico que fez aquele time ser campeão, junto com os jogadores, lógico, mas assim, era um time que tinha muito a cara do Filipe Luís. Ele destruiu isso. E pra remontar esse time, ele tá tentando contratar os jogadores do time que foi campeão do Brasileirão e da Libertadores há 2 anos. E não foi aqui. Tipo, cara, qual é a lógica disso? E aí a gente não sabe, porque até hoje, já passou mais de 6 meses, passou a Copa do Mundo, mó tempão depois, a gente não tem justificativas de fato para a demissão do Filipe Luís. A gente tem, não, eu achava isso, ou a gente tem uma analogia, ou a gente tem eu não queria perder pro Fluminense, ou a gente tem ele achou melhor assim, a decisão foi minha, a decisão não foi minha, fica nesse disse-me-disse, a gente não tem um motivo claro para demissão, cara. Até hoje não foram dados motivos claros para essa decisão ter sido tomada. Só analogias e fugas de falar a verdade. Porque é isso, o BAP não consegue falar a verdade. Ele não consegue ser honesto porque não tem honestidade dele. As decisões que ele toma não são movidas por princípios verdadeiros. Então, lá na frente, ele não vai ter como explicar porque não tem explicação. Ele tirou o Filipe Luís porque ele quis. Porque ele quis. Não foi uma justificativa futebolística, não foi uma justificativa de gestão. Foi uma justificativa porque ele estava a fim de tirar o Filipe Luís por algum motivo. A gente tem indícios de coisas que podem desagradar o BAP. Desagradar um cara que bota o ego dele acima de qualquer coisa. Em 2019, ele e o Filipe Luís já tinham tido embates. O Filipe Luís não é um técnico da diretoria do BAP. O Filipe Luís... Precisava dessa assinatura, né? Exato. Eles queriam muito essa assinatura. A gente sabe como é que esses caras gostam disso. Eles são movidos por ego. Então, assim, são coisas que a gente tem indícios. Só que se ninguém falar, a gente pode especular. A gente pode achar que é qualquer coisa. Quando ninguém explica, a gente pode achar que é qualquer coisa. O que o Flamengo tem apresentado dentro de campo é um reflexo da gestão do BAP e do Boto à frente do clube, né? É uma equipe que não sabe o que fazer quando tem a bola no pé e sabe menos ainda quando a posse está com o adversário, que depende de brilhantismo individual para conseguir alguma coisa dentro dos jogos. É o que eles estão tentando novamente fazer, tá ligado? Trazendo o Almada, que é outro cara que não tem o perfil de um jogador que atua bem sob o comando do Leonardo Jardim. Vai botar o Almada nesse meio campo para ficar correndo atrás do adversário? Correndo atrás do adversário? Para preencher espaço e tentar recuperar a bola? O Almada não é esse cara. O Luiz Henrique é esse cara? Ou ele é um cara que tem nas suas qualidades? Claro que você sempre pode aprender taticamente, você sempre tem a questão da entrega dentro de campo, mas será que não é um pouco de desperdício de tempo mesmo? Porque a gente precisa de resultado agora, a gente precisa de entrega
né, desse aspecto tático, de evolução nesse aspecto tático agora. Claro que técnica... semana que vem. Estiver a Copa do Mundo inteira. Irmão, a Copa do Mundo inteira. Pra contratar, desesperador, agora. É desesperador, pô. A gente vai ter 10 dias pra trabalhar e esse é o maior terror da minha vida, pô. Vai dar mais 10 dias pro Leonardo trabalhar com esse elenco. E aí, quanto mais tempo ele tem pra trabalhar, parece que pior o time fica. É desesperador, pô. E aí, a gente vê esse reflexo. É um time sem rumo, é um time sem direção, que não sabe o que quer. Um time sem identidade. E é um pouco do que essa diretoria imprime no Flamengo, sabe? E isso não aí, tem identidade. Essa falta de identidade, eu acho que até ela gera reflexos graves dentro de campo, porque você vê o time do Flamengo esbaforido, exausto. E não é porque tá correndo muito, é porque tá correndo errado. A gente pode, em alguns momentos, correr menos. Você vê acho que o principal jogador que tá sofrendo com isso é o Jorginho. Tu vê o Jorginho, você lembra dele jogando com o Felipe Luiz? Era um maestro dentro de campo. E não à toa, as duas piores partidas dele pelo Flamengo são Flamengo, São Paulo, Flamengo Internacional. Flamengo, São Paulo, são Flamengo duas Internacional. partidas tenebrosas e a gente sabe o que esse cara é capaz de fazer. A gente Exato. sabe quão bom ele é. A gente viu, a gente tava lá, eu tava lá, eu estava lá, você estava lá, todos nós estávamos lá vendo o que esse cara é capaz. Por que ele não consegue mais fazer? E aí, isso assim, cara, acho que, honestamente, assim, o Flamengo tem um lado esotérico, metafísico, que às vezes grita na nossa cara, né? E nesse momento, pra mim, se ano passado, depois do Flamengo 8-0 vitória, eu saí falando nada tira esse título da gente, ninguém tira esse título da gente, agora eu olho pra esse time e falo, o trabalho do Leonardo Jardim acabou e o ano de 2026 do Flamengo vai ser muito difícil se qualquer coisa acontecer. No Brasileirão tá muito longe, óbvio, tudo pode acontecer, mas no Brasileirão a gente tem que ter consistência que a gente não tem. Um time que vai focar só na individualidade é muito difícil ganhar um campeonato longo como o Brasileirão. Na Libertadores é possível, mas a gente vai até onde as individualidades podem levar a gente. E um time que se defende muito mal, cara. A defesa é o principal ponto que faz um time ser campeão nos pontos corridos, velho. É a defesa. Você tem uma defesa sólida, você tem uma base sólida na sua defesa, é o que tem de melhor, assim, pensando em pontos corridos. E o Flamengo é um time que defende mal pra caralho a área. Pô, aquele gol do São Paulo. Assim, uma coisa horrível, mano. Tava todo mundo perdido dentro da área, não sabia quem marcar, não sabia o que fazer. E é um time que também defende muito mal a transição. Então você defende mal dois aspectos do jogo que são fundamentais para times que enfrentam o Flamengo. A maioria dos times que enfrentam o Flamengo vai jogar na transição porque o Flamengo gosta de ter a bola, gosta de ter a posse de bola, agora nem tanto, né? Mas é um time que naturalmente tem essa vocação de querer dominar o jogo e quando tá no momento sem a bola, não tem aquela segurança que tinha antes. No momento de atacar o portador da bola, de realmente pressionar para tentar recuperar rápido e retomar a posse, retomar o controle, a gente não vê mais isso. E quando tenta fazer de um jeito completamente descoordenado e só abre espaço para o adversário ser mais agressivo e conseguir chegar com mais contundência à nossa área. Então, cara, descoordenação eu acho que é uma palavra que você toca num ponto muito importante, porque o time parece que tá cada um fazendo uma coisa em campo. Não parece que tá todo mundo... não parece que tá todo mundo caminhando junto com o mesmo objetivo, pensando a mesma forma de ganhar, saca? Parece que cada um tá fazendo de um jeito, moda caralha, e, tá complicado assim, cara. E aí eu vou pegar aqui um negócio que eu anotei pra falar do jogo contra o São Paulo, que, pra mim, vai se consolidando na cabeça que ano passado a gente teve um time que venceu absolutamente nos limites da capacidade, assim. E pra fazer isso, foi aliando um coletivo sólido a um individual que, cara, quando o coletivo falha, o individual resolve. Quando o individual falha, o coletivo consegue ajudar. A gente teve jogos que não foram, uma maravilha, não vou vir aqui falar... Que inclusive vi muita gente defendendo o Felipe Luiz até de uma forma errada, defendendo o Felipe Luiz, falando, Felipe Luiz não perderia um jogo como esse e tal, mas assim, o jogo até perderia, mas não da forma como perdeu, da forma como empatou esses dois últimos jogos, né? Só que assim,
Em 2026, com um contexto diferente, uma temporada atrapalhada, um começo de temporada complicado, sem intervalo, um presidente intervindo no planejamento, que é um ponto fundamental do ano do Flamengo, é como o BAP acelerou os processos traçados pela comissão técnica porque não confiou, queria resultado. porque queria resultado. E a gente perde isso. A gente começa 2026 com o Felipe Luiz sem esse coletivo sólido. E aí a questão é, a decisão da diretoria foi: quem será que pode recuperar o Flamengo a jogar a bola? O Felipe Luiz poderia ser, a gente não vai saber. Só que eles falaram, não queremos recuperar aquilo. A gente quer mudar completamente. Quer sair desse trem e pegar outro trem. O problema, como a gente falou aqui, é que o BAP saiu do trem do Felipe Luiz, pegou o Flamengo, deitou nos trilhos e tá esperando o trem seguinte passar. Aí é muito complicado, né? E o time parece que só tem a individualidade, assim. O coletivo não foi recuperado e só se escora nas individualidades, só que o Jardim, do jeito que ele vê futebol, do jeito que ele quer implementar de futebol, me parece que não vai funcionar, cara. Parece que a gente tá dando murro em ponta de faca porque as coisas não estão fluindo. A hora que a gente tem a bola, as coisas não funcionam, entendeu? Por isso que eu acho que o trabalho tá muito perto do fim e, cara... É um negócio muito exaustivo, né? Por mais que tipo, a gente esteja meio que reclamando de barriga cheia, porque a gente é Flamengo, o Flamengo tá papando a porra toda recentemente. É uma merda colossal a gente não conseguir ter continuidade. É sempre um ano maravilhoso, um ano merda. Um ano sensacional, um ano lixo. Um ano primoroso e um ano uma bosta completa, tá ligado? Tipo, é muito exaustivo isso, porque você sempre fica naquela esperança, que era uma tecla que a gente batia já há muito tempo, da hegemonia, irmão. O Flamengo, ele fez sua recuperação lá desde 2013, com todo aquele processo de reestruturação financeira, reestruturação profissional, noções de governança, tudo aquilo que foi feito, visava uma hegemonia. E o Flamengo não consegue essa tão sonhada hegemonia por culpa própria, por culpa dos interesses de quem gere o clube, por culpa das mudanças do Flamengo da é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. O Jorge Jesus falou isso e é uma grande verdade. A gente já vinha batendo essa tecla há muito tempo, desde quando a gente era fudido, tá ligado? O Flamengo já era o grande inimigo do Flamengo desde quando a gente já tava na merda. E agora essa coisa só se acentuou e é muito complicado, assim. É uma parada que gera uma grande frustração, né? Não, gera uma frustração e acho que, pra mim, principalmente gera a frustração no caso de agora por causa da oportunidade, né, cara? Aquela parada do, o cavalo selado não passa duas vezes. Esse cavalo passou em 2019 e, por um acaso, mano, veio um cataclisma mundial que foi uma porra de uma pandemia que atrapalhou tudo, sacou? Impressionante. Que azar, E agora a gente conseguiu aquilo de novo. A gente conseguiu uma sinergia entre time, elenco, técnico, estilo de jogo. E por causa do ego de um cara, pela sede de poder, um cara que ele ficou tão envenenado pelo próprio poder que ele não consegue ver 2 palmos à frente dele, saca? Eu fico pensando muito na reação das outras torcidas quando o Flamengo anunciou a demissão do Felipe Luiz. Porque dava pra ver até gente que odeia o Flamengo olhando estupefacto e falando, cara, olha só que coisa impressionante. A gente tinha a oportunidade de construir uma coisa sólida, cara. E aí destruíram tudo. Destruíram. A gente tinha uma construção em andamento. Pô, beleza, cara. O Flamengo do Felipe Luiz não foi um prédio lindo de cara, foi uma construção sendo feita ali, tijolinho por tijolinho, eventualmente, muda uma coisa ali, troca um quarto aqui, muda o planejamento, refaz, nem sempre tudo tava certo, nem sempre você tinha uma planta definida, pelo menos isso. Exato, você tinha. Cara, a gente tava construindo uma coisa, só que aí, por causa de 1 mês e meio caótico, o BAP resolve teve a interferência do BAP nesse 1 mês e meio caótico. Porque a questão física foi um ponto fundamental. O time voltou mal fisicamente. Pra continuar nessa metáfora, o BAP entrou nessa construção, cagou na sala e falou, vai ter que derrubar aquela parede ali. É isso que aconteceu, tá ligado? Tipo, cara, é realmente difícil não voltar pra isso,
Porque, cara, e acho que isso independe da gente ganhar, cara. Acho que a gente pode ganhar esse ano. Mas não muda o fato de que foi uma decisão completamente absurda. Absurda. Eu queria esquecer essa porra. Eu queria esquecer. Eu queria não falar mais disso. Mas e assim, a gente tem que falar. Você até falou, né, cara, que, tipo assim, você era terminantemente contra. E eu já tava um pouco mais aberto, apesar de também ser contra, porque eu prezo muito pela continuidade do trabalho. Eu estava relativamente aberto a essa ideia. Dependendo do que ia acontecer, dependendo de quem era o substituto, dependendo do norte que a diretoria tinha em mente. E quando foi definido o nome, assim, eu falei, não é isso, mano. Não é isso, tá ligado? Vocês estão fazendo essa mudança. E aí, claro, tudo foi potencializado pela maneira com a qual foi conduzida a saída de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Que é uma coisa que não se faz, irmão. Isso você não faz. Você não faz. E aí, beleza, tá ligado? Agora a gente tá aqui e... sei lá. Estamos a Deus dará e 2026 tem todo jeito de que tá indo pro ralo. E aí, acho que assim, a gente fala de Leonardo Jardim, acho que ele é talvez um culpado menor, mas não dá pra esquecer também que ele tava negociando com a gente quando o Felipe tava com o contrato, assim. Ele não agiu... acho que assim, ele não é o maior culpado... Mas ele também não agiu... ele não tá agindo 100% correto o tempo todo. Acho que... é aquela parada, né? Ele foi contratado pra trocar o pneu do carro com o carro andando. É um bom técnico. É um bom técnico, mas não é o técnico pra gente agora. Não é. Exatamente. E aí... é isso, né? Tudo a gente vai acabar apontando pra esse momento, pra essa decisão, que é uma decisão importante. E agora é isso, né? A gente vai ter 10 dias sem jogos, voltamos a jogar contra o Vitória no Maracanã e depois já temos a partida da Libertadores. A temporada vai chegando num momento crucial, cara, porque assim, a gente pode chegar daqui a 2 semanas com a temporada tendo terminado completamente. Porque se a gente for eliminado da Libertadores, o Leonardo Jardim vai cair, o BAP vai demitir o técnico que ele adora, vai ter que demitir porque a pressão vai ficar muito grande. Aí vai trazer quem? Aí vai trazer um outro cara que vai ter que recomeçar de novo o trabalho, vai ter que fazer tudo diferente, vai mudar o estilo, e quem é o cara que tá disponível, e quanto vai pagar pra esse cara, Sabe o que mais me preocupa, cara? Que a gente conhece o nosso povo, tá ligado? A gente sabe como é o Flamengo. E caralho, precisava nessa Libertadores a gente pegar justo o ex-time do nosso atual treinador. Isso tá o cheiro da merda, tá ligado? Isso tá o cheiro da merda, pô, desesperador. Puta que isso, pariu. Né, cara? Porra, tá o cheiro da merda, mano. Quando é pra ser, né? A gente fez no ano passado uma primeira fase nojenta, mas foi avançando e o sorteio meio que, conseguiu botar na nossa frente coisas um pouco mais tranquilas. E dessa vez não, a gente fez a primeira fase do jeito que foi, só que de cara já vai pegar um dos adversários mais possíveis. E assim, não é nem que o Cruzeiro seja um bicho-papão, seja aquela coisa uau, que você fica desesperado de encarar. Mas é que, todo o enredo que é construído por conta desse confronto gera preocupação. E esse enredo, pelo menos, tem do lado de lá nomes como Gerson, né? Pra dar uma aliviada nisso aí, porque acho que é uma mesma fase dessa moeda aí. Mas vamos ver, cara. Só que falta também o Gerson jogar pra caralho por causa das alfinetadas do papo, do Marcos Braz no Marcão, do Marcão no Marcos Braz, sei lá, velho. A gente, óbvio, quem ouve a gente sabe que a gente torce pro Flamengo. Estaremos torcendo pro Flamengo passar, pro Flamengo ganhar. Mas, eu não vejo um cenário que a gente passe não, mano. Tá desenhada a merda, cara. O Flamengo, quando a merda está desenhada nesse nível, dificilmente a gente não segue o roteiro. Esse roteiro de merda colossal pra dar, a gente dificilmente foge disso. Não, a gente fala muito sobre a cara do Flamengo, o DNA do Flamengo. Eu acho que se tem uma coisa que é muito a cara do Flamengo é não conseguir ganhar se não tiver mérito, sabe? O Flamengo precisa suar muito mais pra ganhar do que os outros, assim. Acho que do que o Palmeiras, por exemplo, esse ano. A gente pode comparar um Palmeiras que faz muito menos do que o Flamengo e tem pontuado mais
No Flamengo isso não funciona. No Flamengo essas paradas não funcionam. Assim. O Flamengo tem que jogar a bola pra conseguir ganhar. O Flamengo tem que respeitar a própria história. O Flamengo tem que respeitar a própria cultura pra conseguir ganhar, geralmente. E nesse caso a gente não tá fazendo isso. A gente tá indo justamente no caminho oposto. E aí eu acho que fica muito complicado. Vamos encerrando por aqui? Acho que, cara, foi mais um programa de desabafo mesmo. Não tem muito como falar de jogo nesse momento. A gente até tentou aqui, mas... Tanto que a gente ignorou uma goleada por 4-0 sobre a Chapecoense, porque, caralho... porque também, né, caralho. Tá ligado? Eu vi a galera comemorando pra caralho, falando, o Flamengo é ótimo, não sei o que. Eu falei, gente, calma. Pô, um bagulho que me irritou. O Pedro deveria ter sido convocado pra seleção. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Tem um mínimo de noção do que vocês estão falando nas redes sociais, cara. E assim a gente chega ao fim desse Flamenguismos, edição número 16, retornando aqui à borracharia. Queria muito que a gente estivesse falando de melhores momentos, mas a gente vai falar do que o Flamengo apresentar pra gente. O Flamengo é sempre surpreendente, é sempre uma montanha-russa, a gente nunca sabe o que espera a gente na próxima esquina, mas independente do que nos esperar ali na frente, estaremos aqui para conversar sobre isso, para desabafar, e a gente pede aquela moral de quem nos ouve. Acho que esse podcast até nem vai ter muita audiência, porque os algoritmos não gostam de gente que fica muito tempo sem fazer. Estamos aqui para falar dessa partida. A gente volta muito provavelmente depois do jogo contra o Cruzeiro. Isso. Se voltar antes, voltou. Se voltar depois, voltou também. Você sabe como a gente é. Você sabe como a gente é. Segue a gente aqui no Spotify, no seu aplicativo de... tocador de podcast favorito. Exato. No YouTube, a gente tá por aí. Segue a gente nas redes sociais também. Olha o Mate no Instagram, o Matheus. @Olha o Mate, Mate com MATT. E o seu? Eu tô no Instagram como @Gangeleias, Gangeleas. E a gente se encontra na próxima esquina dessa estrada sinuosa que é o Flamengo de 2026. Agradeço demais a companhia de vocês nessa nossa sessão de descarrego. Um forte abraço e até a próxima. Na próxima a gente chama um terapeuta pra ficar aqui do lado, falando, gente, calma, não é assim. Vai ser no divã. Você tem que superar o passado. Valeu. Tamo junto.